Amigo, amiga, coisa boa! Estamos de volta com Se Ligue, o nosso Conselho de Notáveis, time completo hoje. Paulo Fraga, nosso consultor, o designer Marcelo Pereira, o publicitário Lula Vieira, o economista Manuel Tedim e o também publicitário Elísio Pires e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes ou irrelevantes assuntos da semana. Porque de vez em quando a gente pega umas doideiras aí que não levam a lugar nenhum, mas são curiosas, né? E a gente coloca aqui para conversar também, afinal de contas, tudo faz parte de uma nova linguagem de comunicação que a gente está aprendendo. Todos nós estamos aprendendo no dia a dia. E para começar, Elísio Pires, o que impressionou, o que mexeu com você na semana que passou, meu amigo? Vamos começar, então, por uma decisão do do Comitê de Direitos da Criança da ONU. O que disse o Comitê de Direitos da Criança da ONU? Condenou Bolsonaro pelo uso de criança fardada e com arma, né? E o próprio Comitê da ONU sugere uma sanção ao presidente. Eu acho que é um bom momento para começar. Para botar uma outra notícia, né, eu colocaria também uma frase de hoje do Dória, né, que está começando a admitir a possibilidade de não ser candidato a presidente. Ele diz que Lula ou Bolsonaro seria um desastre, né? Aliás, e por falar em desastre, tem uma frase atribuída ao Lula, que eu acho que nem deve ser dele, que ele diz o seguinte: segundo turno sem Bolsonaro é golpe. Claro, né? Era tudo que ele quer. Né? Paulo Fraga, meu caro, o que impressionou você, deixou com você essa semana que passou? Pegar carona aqui no Elísio, segundo turno sem Lula ou Bolsonaro é golpe de copo, com certeza, entendeu? Mas dois pontos que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro é o negócio ontem das redes sociais, né, que saíram do ar por 7 horas, e que eu tenho a impressão de que isso vai ter muito desdobramento, né, por conta da dependência nossa, por razões diversas, do uso das redes como canal de comunicação e de trabalho, né? E o outro ponto queria fazer uma referência a essas eleições recentes na Alemanha, né? E que lá é um negócio assim, e passa a sensação de organizado, né? Você tem lá os 2 grandes partidos, que é o centro-esquerda, que acabou agora ganhando as eleições com 25 pontos alguma coisa, o centro-direita, o partido da Merkel, que perdeu um pouco e ficou um pouco abaixo, 24 e pouco. Cresceu bem um partido verde, que vem crescendo ao longo dos anos. Então, é uma linha desse viés da sustentabilidade, ocupando um espaço crescente na agenda política dos países, né? E depois 2 partidos menores, né? O radical de direita, lá com 7 pontos, o outro com 6 pontos, enfim, radical de direita e de esquerda, e um outro partido menos representativo. Então, esse espectro lá da estrutura política lá é uma coisa que dá uma noção bastante clara, né? Porque você tem partidos que representam ideias, ideologias e que refletem, a meu ver, o que é a sociedade organizada, né? E que mostra exatamente, faz o contraponto com esse desastre que é a nossa estrutura política, sei lá, 30 e tantos partidos que nós temos, e que não tem ideologia nenhuma, é um saco de gato do caramba, e que só nos leva ao insucesso e aos problemas que a gente tem enfrentado nesses últimos tempos e vai continuar enfrentando, né? Marcelo Pereira, o que mexeu com você essa semana, meu caro? Complementando aí o que o Paulo falou, né, sobre a Alemanha, é interessante mesmo, né, porque os 3 partidos que chegaram em primeiro lugar, né, que foi uma disputa que ninguém sabia exatamente quem ia ganhar, eles não são tão diferentes assim, né? Eles têm nuances ideológicos, de ênfase e tal, mas não são radicalmente diferentes. Isso de certa forma, é até
é legal, né? É bom, é o sinal de que a sociedade, as democracias em geral mais avançadas, em geral, não tem grandes surpresas nesse momento, né? Elas ficam tão longe da faixa extrema do espectro ideológico, né? É interessante, isso é um alento hoje em dia no mundo, visto que tem tantos países onde são os extremos, em geral, à direita, que tem ganho as eleições, né? Para governar, você precisa de ter pelo menos um partido aliado. E hoje, pela primeira vez nessa eleição, parece que serão 2, né? Serão 3 partidos para formar uma maioria na Alemanha. E o mais curioso... Não, e pode acontecer uma geringonça, hein? O que é uma geringonça? Geringonça olha Portugal. Fale mais olha sobre Portugal. isso. Fale mais sobre isso. A geringonça é quando há uma coalizão de partidos muito diferentes. A Não é o proposta... Não é o caso. Não necessariamente o partido que ganhou será aquele que vai irá liderar, governar, entendeu? Só para concluir o raciocínio, a impressão que me dá, diante da nossa estrutura de poder, e que, na verdade, aqui hoje o presidente pode muito pouco, e esse que a gente tem menos ainda, né? Eu acho que seria um caminho natural a gente caminhar para um parlamentarismo e desde com uma estrutura de Congresso um pouco mais organizada. Faltou uma palavrinha no seu discurso. Esse que nós temos, menos ainda, bem. Ainda bem que tem menos poderes. Com um pouco mais de poder na mão desse maluco, a gente estava perdido. Europa tem 2 Europas, né? Aquela lá do norte e a de baixo, né? E aquela lá tem um nome dominante chamado Lutero, que está dominando aquilo até hoje, né? Os grandes pensadores da chamada esquerda, aí, tal de Marx, Hegel, etc., era tudo luterano, hein? Hegel não era de esquerda, né, cara? Não tinha era esquerda luterano, nem direita. era não... luterano. Não tinha esquerda, não se falava esquerda e direita nessa época. Acreditava no espírito. No espírito, diz que a essência do espírito é a liberdade. Liberdade não é coisa de esquerda necessariamente, né? Não, ao contrário. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Né? Muito pelo a esquerda contrário. está mais ligada à igualdade, né? Eu também acho. A esquerda não é necessariamente uma proposta de liberdade. Eu falo uma coisa que é um pouco cruel, meus amigos brigam comigo um pouco, mas se você olhar objetivamente, você pegar um liberal de verdade e um cara de esquerda, o cara de esquerda se importa mais com a renda, né? Com a capacidade, poder de compra, e o liberal se importa mais com a liberdade, com a capacidade de ser quem você é, da produção da cultura, do bem-estar e tal. Então, na verdade, o liberal junta bem-estar à liberdade, a pensar livre, a ter opiniões diferentes, ao encontro de ideias. E a esquerda pensa em renda igual. É uma coisa muito mais pobre que a outra. Acabamos de ouvir o depoimento de um liberal. Eu já tenho uma visão um pouco diferente, né? Acho que são... liberdade, igualdade, fraternidade, principalmente igualdade e liberdade, há sempre uma tensão entre as duas, né? Uma sociedade totalmente igualitária seria uma coisa sufocante, e uma sociedade completamente liberal, onde a liberdade é total, enfim, ou próxima disso, também seria uma coisa tirânica, porque seria meio uma lei do mais forte, coisa assim, né? Que a gente vê nas democracias mais avançadas e na alternância de poder, um pouco uma espécie de um equilíbrio ou uma tensão entre esses 2 polos, né? O ideal é que tenha os 2, né? Isso seja equilibrado, que a liberdade seja equilibrada com um mínimo de igualdade, de justiça ou de oportunidades iguais, ou de uma forma geral, né? O polo ideal hoje chama-se offshore. Oh, meu Deus do céu. Meu caro Lula Vieira, o que ocupou você essa semana, meu amigo? O meu grande problema é que esta minha semana eu fui muito rastaquera. Realmente eu não pensei, eu estou morto de vergonha em relação ao Paulo Fraga, eu não pensei mundialmente. Meus probleminhas são muito domésticos. Eu, por exemplo, estou muito preocupado com a Prevent Senior,
Olha que pequenez das minhas preocupações. E com o detalhe que 7 unidades da Prevent Senior não tinham alvará, hein? O Elísio é um cara preocupado com 7. detalhes. É um negócio 7 unidades. Os donos da Prevent tinham uma banda, né? Eles tinham uma banda chamada Dr. Phoebs, não é isso? Fecharam a banda agora. O Dr. Phoebs é aquele personagem bizarro do Vincent Price, você sabe, né? Que é um cara bizarrão, quase um louco, né? Que assassinava as pessoas, os inimigos, né? Eu confesso que essa pequenez de raciocínio tem muito a ver com a minha vida pessoal. Eu fui muito bem atendido na Prevent Senior. Felizmente, eu não peguei nenhuma doença mortal, porque parece que o que os boatos correm, que eles apenas se livravam dos velhinhos com maior rapidez. Eu não sei até que ponto isso é verdade. No meu caso, eu fui muito bem atendido, realmente, e pago uma prestação bastante razoável em relação ao que os outros planos de saúde estão cobrando. Eu só espero que eu não pegue nenhuma Covid, para eles me mandarem remédios inócuos aqui para casa, e facilitando a minha chegada final ao grande criador do universo. Outra coisa que também me mexeu... Otimista ele, né? Otimista. Realmente, a possibilidade do meu elevador só ir para baixo... E outra coisa que eu fico impressionado é como nós estamos nos acostumando com coisas bizarras. Esse país está indo para um nível de fazer coisas absurdas, viver coisas absurdas, e nós estamos cada dia mais nos acostumando. Vem um político com algum tipo de presença na história do país, com algum tipo de influência na política brasileira, fala um monte de besteira, vem a filha e diz o seguinte: coitado do papai, ele está ficando louco. Quer dizer, eu estou falando do Roberto Jefferson e de sua linda filha. Como é que pode você ter alguém influenciando a nação com a filha dizendo não ouçam o papai, ele está completamente maluco? Essas duas coisas realmente me impressionaram demais. E depois eu vivi ontem a demonstração de quanto nós dependemos das redes sociais, do quanto nós somos internet dependentes, né? Ontem o país parou, o mundo parou. Para onde a gente se virava, tinha alguém dizendo não posso fazer isso, não posso fazer aquilo e tal. As pessoas ficaram absurdamente assustadas. Lula, mas teve uma vantagem. Teve gente que descobriu ontem que telefone dá para falar. Pois é. Pode ligar e fala. Foi ontem. Eu tenho notado isso. Para os mais jovens, que eu sou mais próximo, eles costumam passar horas falando via escrito. Eles reinventaram o bilhete. Já vão inventar o moleque de recados. Devia ficar fora do ar um pouquinho mais de tempo, porque para as pessoas descobrirem que há vida fora das redes sociais, né? E a gente fora das redes sociais. A partir da conversa do Lula, algumas coisas. Todas as pessoas que eu conheço que estão associadas à Prevent Senior só falam coisas boas da Prevent Senior, é impressionante. Segunda coisa, Brasil, Lula, é o lugar, aliás, Elísio que fez esse lembrete, é o lugar onde o corpo de bombeiros não funciona sem alvará. É verdade, inacreditável. E quanto ao WhatsApp, o nosso diretor Roberto Campos acabou de receber informação de que o PROCON vai processar o WhatsApp pelo apagão. Ah, mentira, né? Não é esse Brasil. Alguém tem que ver, tinha que ser inventado. O roteirista era um gênio. Um gênio. Assim, o Zuckerberg perdeu só 6 bi ontem, essa pequena 6 bi pessoais, que a empresa dele perdeu 47 bilhões de dólares. O mais grave assim do Facebook, eu acho que é aquela pessoa que trabalhava lá, que era um comitê de ética, de responsabilidade comunitária, alguma coisa assim, que fez aquela denúncia para o Congresso e para a CVM deles também, porque há uma incompatibilidade entre a imagem que eles vendiam e o que eles faziam de fato. Quer dizer, essa coisa de ter o lucro, apesar de qualquer dano que eles possam fazer, isso já era impensável no século XX.
no século XXI é mortal. Quer dizer, o futuro do Facebook não é um futuro muito esperançoso, a não ser que eles mudem alguma coisa de forma pesada ali, de forma... Enfim, faça uma reviravolta. Estão perdendo o público jovem, né? Eu não entro no Facebook, eu entro assim, alguém quer pediu para eu olhar e tal, eu olho alguma coisa e saio imediatamente. Mas eu não entro naquilo há muito tempo. Mas já me disseram que, em questão de fechamento de negócio online, não é marketplace tipo Amazon e tal, mas rede social onde rola negócio fechado, o Instagram é o primeiro lugar do mundo. É um resultado melhor. E o Eduardo Paes, que falou que seria o primeiro a quebrar a regra se tivesse uma regra de distanciamento social no samba. Ele pode até achar, ele não pode falar, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso eu achei bizarro. Aí vou no Lula, né? Bizarro. Ele não perde a oportunidade de falar uma bobagem. Um cara legal. Eu gosto dele, o cara é um bom gestor, tem boas ideias, ama o Rio. Mas ele se perde nessa coisa. Nesse momento ele deixou de ser Eduardo Paes e virou Eduardo Guerra. Pois é, exato, boa. Fala, Lula. Não, estou dizendo que o Eduardo Paes é campeão em falar coisas bizarras. Ele maricá, né? O assunto pois é, aqui está o quartinho, vamos, né? Para dono de casa, você vai fazer muito canguru perneta. Realmente. Para um prefeito. E até engraçado, mas não tem cabimento um negócio desse, né? Para repórter que tem paciência, o Eduardo Paes é um prato cheio, porque ele vive tenso, né? Ele é como uma corda esticada. É só você ficar pendurado ali, balançando. Uma hora ela solta. Né? Mas ele foi um bom prefeito, está sendo um bom prefeito. Com certeza. Com certeza. Mas é uma pena ele fazer isso, né? Essa coisa, moleque no bom sentido, né? Não, e é um trabalhador obsessivo, né? Ele trabalha 18 horas por dia. Na realidade, ele é um falastrão do bem, né? Ele fala muita bobagem, mas é a bobagem espontânea e tal. O outro, o nosso querido presidente, é o falastrão do mal. Quando ele fala bobagem, não morte. Dá nem para comparar, né, Lula? Exatamente. Não, imagino. O Eduardo Paes trabalha de segunda a segunda, né? Claro. 18 horas de segunda a segunda. E essa coisa dele falar é do temperamento dele, até para ele respirar. Falar bobagem para ele é uma maneira dele respirar. Né? Vou contar uma história para vocês. Eu, em 98, eu era subsecretário de Trabalho da cidade e a gente fez um acordo com uma fundação alemã para conhecer projetos de APLs, né? de desenvolvimento territorial, arranjos produtivos locais, que chamava na época. Pensar desenvolvimento territorial. E a Alemanha e a Itália são dois lugares que têm isso, ou tinham isso muito bem arrumados, até hoje deve ter. E a gente fez. Então, primeiro a fundação era alemã, mas a gente foi primeiro para a Alemanha e depois a gente ia fazer a segunda semana no Nordeste da Itália. E eles pediram para a gente convidar dois políticos de futuro. Convidamos o Eduardo Paes e o Jorge Bittar, que de fato eram duas pessoas que foram para frente. O Bittar tomou outro caminho depois. Chegamos, então, o fim de semana, já sair da Alemanha para ir para o Nordeste da Itália, vamos passar um fim de semana, que não tinha nada para fazer, de trabalho, em Veneza. Cara, o Eduardo Paes, ele tinha acabado de ser vereador, tinha sido eleito há 2 semanas para ser o primeiro mandato dele de deputado federal, ou seja, ele não tinha interesse em Veneza, então não tinha interesse político nenhum. Ele tirava a velhinha americana para dançar na Piazza San Marco, cara. Porque ele é isso, ele é esse cara espontâneo, alegre, que gosta de fazer farra, sabe? Eu acho isso uma coisa bacana, eu acho uma coisa do bem. E para o Rio de Janeiro ele tem mais ou menos, ele tem uma afinidade com o espírito da cidade. Eu acho que ele é evidentemente melhor que o Crivella. Não, isso não tem comparação. Que é isso?
Mas eu falo, eu sei que vocês não acreditam em mim. É verdade. Olhem bem, com atenção, vocês vão ver que o Crivella é pior do que o Eduardo Paes como político nessa cidade. Eu gosto dele, gosto do jeitão. Eu acho que ele tem um lado muito mais falastrão do que como ator, quer dizer, como fazedor de coisas. Ele não é moleque no fazer. É moleque de falar. Brincar, né? De gozação. Isso é agradável, eu não vejo problema. Não, agora não pode escorregar assim, né? Ele é prefeito. Não, e ele demonstrou também que tinha coragem para enfrentar mesmo opiniões adversas, como a demolição daquele viaduto lá da Praça 15, como é que chama aquela... Perimetral. A Perimetral tinha 70% de rejeição de acabar com aquilo, ele conseguiu acabar e está lá até hoje. Né? A gente não vê muito, mas ele está num processo de derrubar construções novas em áreas de favela ou em áreas de loteamento ilegal na Zona Oeste. Ele está fazendo isso à beça. Isso não aparece muito nos jornais, porque aparece quando fica maior, né? Mas ele... A minha ignorância, já descobriram onde foi parar aquelas vigas, não? Não descobriram. Ainda não. Deixa eu contar a história das vigas, que ele já me respondeu essa pergunta no ar mais de uma vez. Mas essa história volta. A cada eleição que ele fizer, a história das vigas vai voltar. As vigas realmente sumiram, né? Só que aquilo foi indenizado pela empresa que era guardiã das vigas. A prefeitura recebeu o dinheiro relativo a essas vigas aí, foi para os cofres da prefeitura. Ou seja, e aliás, aí depois você tem aqui o ofício da Porto Novo, informando, fazendo referência a esse ofício, informando que tem consciência, que está ciente do desconto que vai ser determinado, ou seja, assumindo a sua responsabilidade. Então, a prefeitura, ela em nenhum momento, ela foi responsável pela perda das vigas da perimetral, que é um absurdo, não estou minimizando esse fato, né, ou pelo roubo dessas vigas. E mesmo com isso acontecendo, elas não valiam tanto assim, mas mesmo o valor que valiam, a prefeitura foi devidamente indenizada. Ou seja, não teve nenhum grande esquema de corrupção, uma grande picaretagem mundial, né? Não se beneficiou fulano Beltrano. Foi uma coisa absurda que aconteceu, mas sem qualquer prejuízo para o erário, sem qualquer prejuízo para a prefeitura. Né? As vigas da perimetral, na verdade, né, elas foram utilizadas, vou dar aqui... aqui dois casos, né? Isso aqui são as vigas fazendo a cobertura daqueles piscinões que nós fizemos na Praça da Bandeira, aqueles piscinões que nós fizemos ali na Praça Niterói, ou seja, as vigas da perimetral, elas serviram, obviamente, para aquilo que era útil, né, em determinadas obras da prefeitura, e depois foram vendidas com esse valor sendo repassado pela prefeitura. Realmente ninguém sabe, ninguém viu para onde foram essas... Dizem a boca pequena, o Barbosa, que está na fazenda do Elísio. Eu não queria dizer publicamente, entendeu? Não, parece que quem levou foi quem recebeu o dinheiro por ter levado. Este é o ácido Elísio que não perde aliado. Meu caro Manuel, você não disse... Mas eu soube que essas vigas estavam na fazenda de um irmãozão do Barbosa. Lá do Pisciani. Estava lá na fazenda do Pisciani. Você não fazia churrasco? Cheio de fazendeiro aí, gente. Quanto fazendeiro, hein? O boato mais forte foi esse mesmo, que tinha parado na fazenda do Jorge Pisciani. Mas eu duvido isso. Escuta, sem resposta fecenina, sem piadinha fecenina, o que faz uma viga numa fazenda? Não, construção de galpão... Pode fazer aquela viga, pontezinha, então construção de galpão, como fundação, pode fazer ponte pequena, pequenas pontes. Não, isso o que fazer. Já sei o que fazer com uma viga o dia que me entregarem aqui, eu não devolvo. E agora já descobri a utilidade. Eu não farei sugestões. Por favor. Para não se comprometer, não pode conversar com ele muito, não. A conversa melhorar do nível. Ou seja, Manuel Tedim sabe o que se faz com uma viga. Claro. Eu tenho que fazer, já fui fazendeiro, pô. Vamos saber dessa turma aí, para onde eles estão olhando na semana que vem, para onde parte o olhar de cada um
na semana que começa agora. Manuel Tedin, semana que vem você se liga em quê? Cara, eu na verdade, eu me ligo numa coisa muito egoísta, que eu estou planejando uma viagem em novembro. Eu estou procurando restaurante em alguns lugares aí para ver onde eu vou comer. Não, falando sério, semana que vem eu quero ver o desdobramento. Eu tenho várias preocupações, mas o desdobramento dessa coisa do Facebook, muito mais o desdobramento da denúncia que foi feita contra o Facebook, o que isso vai virar em termos de... O que vai acontecer com as grandes empresas? Está um momento crucial nessa história aí. A Amazon pode ser do tamanho que é, deve continuar a ser do tamanho que é. Tenho lá minhas dúvidas, eu acho que isso vai mudar. Tem uma questão também do leak lá das contas no exterior. Isso vai ter repercussão. Eu, pessoalmente, acho que conta declarada regular, não vejo problema nenhum. O problema é quem não tem conta regular, o que vai acontecer com esse arranjo financeiro internacional? Vai ter imposto único? Como é que vai ter um acordo de transparência? Isso é uma coisa que a gente se pergunta, que a gente esquece que 2 dos países da transparência, que são, entre aspas, muitas aspas, líderes morais do mundo, que são o Reino Unido e os Estados Unidos, eles têm paraísos fiscais importantes. A Inglaterra, as Ilhas Virgens Britânicas, como diz o próprio nome, ainda estão embaixo do comando do parlamento inglês. A rainha é que manda lá. Guernsey, aquelas ilhas lá do canal e tal. E os Estados Unidos, essa novidade da Dakota do Sul, isso é um paraíso fiscal. Eu não tinha ideia do negócio desse. Então tem o Facebook, tamanho das empresas, tem essa questão dos impostos e do trânsito internacional de recurso, transparência também. E como sempre, como é que anda essa coisa de se livrar do Bolsonaro, que é uma coisa que é importante para mim, muito importante. Marcelo Pereira, semana que vem, se liga em quê? Eu também fiquei muito ligado nessa questão aí do... Antes de saber se o cara fez alguma coisa errada ou não, assim, é uma coisa meio difusa, né? É meio complicado, né? Acho que as coisas, assim, quando se trata de uma coisa pública, de um cargo como ele ocupa, tem que ser uma coisa muito clara, né? Tem que ser uma coisa muito bem explicada e deveria haver mecanismos de coibir qualquer tipo de desvio, né? Uhum. Eu acho que o ideal é que isso gere alguma evolução na nossa legislação e na forma de regular isso, né? E que ele consiga se explicar direito. Lula Vieira, se liga em que a semana que vem? Eu quero também acompanhar as posições governamentais em relação a esse problema da Prevent Senior. Eu acho que é um escândalo que realmente pode complicar muito a vida de muitos milhares de beneficiários ou sócios do plano de saúde. E também, egoístamente, é a semana onde eu vou tomar minha 3ª dose e vou lá garantir que eu realmente não vou ser mais um campo não minado para o Covid e continuar tomando cuidado, né? E acompanhar como é que anda o nosso Congresso, que ninguém mais está falando disso, e tem coisas para aparecer, tem escândalos ainda para virem à tona. E eu acho que a gente deve acompanhar, porque está sendo um desnudamento de algumas práticas políticas que eu acho que o Brasil precisa tomar conhecimento e julgá-las com o máximo do rigor. E também ver o que o Bolsonaro vai aprontar, porque ele nunca decepciona. Ele sempre faz uma coisa errada e que vale a pena a gente prestar atenção. Elísio Pires, se liga em que semana que vem, Elísio? Eu acho que temos uma coisa importante que parece convocada já, que é o depoimento do Guedes e do Campos Neto, né, Lula, no Congresso Nacional. Estão já convocados, embora tenha um detalhe, uma diferença razoável entre os dois. É que a empresa lá no Panamá
do Campos Neto fechou em outubro do ano passado, de 2020. Quanto tempo que ele já Não, ele ficou 15 meses com a empresa ainda funcionando, né? Acredito eu. Chutei o número, se não for 15, é 14, 13 e tal. Mas é bem diferente da posição do outro, que continua com a empresa lá, só o que deve ter valorizado com essa queda do dólar, a subida do dólar aqui, você imagina quanto é que deu de milhões de reais, né? Isso é uma coisa que temos que acompanhar. Mas o investimento dele na poupança também cresceu. Outra coisa importante também é esse gesto que foi explicado hoje. Hoje ele explicou, falou, isso é da natureza humana. O nosso Queiroga disse, da natureza humana. Está explicado, pronto. Ué, mas você questiona isso? Claro que não. Eu disse que é da natureza humana. Está explicado, pronto. Segundo os médicos que eles recomendam, os homens têm que tomar esse remédio pelo menos uma vez por ano, né? Depois dos 50, eu tô... Eu falhei nos últimos 2 a 3 anos, eu tenho falhado. Ô Lula, há quem tome esse remédio com muito mais frequência, viu? Paulo Fraga, salve-me, se puder. Você se liga em que semana que vem? Na verdade, são alguns desdobramentos. Eu acho que essa questão da queda das redes sociais, eu acho que vai ter aí um prato bastante rico para discutir e debater esse tema, né? Eu tenho uma expectativa aí nos desdobramentos da CPI da Covid, que está entrando aí na reta final, né? E a propósito lá da conta da offshore do Guedes e do Campos Neto, me custa muito acreditar que pessoas com a inteligência que eles têm e com a função que eles têm, eles cometam deslizes tão bobos, tão graves, digamos assim, e a sensação que eu fico é que a mídia explora isso de uma maneira inteiramente equivocada, entendeu? Mas certamente eles terão oportunidade para mostrar de que não há nada de equivocado nesse processo, porque seria um verdadeiro absurdo, entendeu? E no mais, é a lona do nosso circo funcionando direito, entendeu? Porque esse país é um circo dos horrores, né? Pelo amor de Deus. Embora o papel principal de palhaços caiba para nós, né? Esse é que é o lado triste dessa realidade, entendeu? De que os palhaços somos nós e quem paga a conta somos nós também. Né? E essa conta tá cara demais, pelo amor de Deus. Que a gente suma com essa lona rapidamente, que não dá mais para tá feia a coisa. Sumir com essa lona, meu querido, só com aquela viga que a gente não sabe onde está. E antes de ir embora, não podemos deixar de cumprir a nossa promessa a partir desse programa. Lula Vieira traz para nós passarmos uma semana com muito mais prazer sua dica literária, seu livro para que a gente possa ler essa semana. Qual é, hein, Lula? É um livro que já foi lançado há muito tempo e foi relançado agora numa versão que é uma mais próxima dos originais feitos por ela, que é o livro da Carolina Maria de Jesus, A Casa da Alvenaria, que é realmente uma obra-prima. Não se trata de algo exótico. À primeira vista, pode parecer que uma empregada doméstica, não uma escritora consagrada, possa escrever algo de extrema beleza e de extrema profundidade. No entanto, O Quarto de Despejo, ou no caso aqui que eu estou falando, A Casa da Alvenaria, da Carolina Maria de Jesus, é uma obra-prima. E que ela, nada melhor sobre o livro do que ela mesma dizendo: tem dia que eu dou risada pensando na confusão da minha vida. Da lixeira escritora, eu tenho a impressão que eu era ferro e virei ouro. A minha vida metamorfeou-se. Isto é escrito por uma empregada doméstica, de uma profundidade que eu gostaria de ter com todos os tempos que eu perdi na universidade. Elísio Pires, Marcelo Pereira, Paulo Fraga, Lula Vieira e Manuel Tedim.
esse time de notáveis, esse fantástico e bem-humorado, porque se não for divertido a gente não quer. Time de notáveis volta semana que vem para discutir as coisas mais graves, sérias e importantes desse país, e engraçadas também. A gente marca um novo encontro. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dizer que gostou, dedo para cima, não gostou, dedo para baixo, mas fazer suas questões, trazer suas questões, fazer suas perguntas, mandar suas sugestões para nós aqui no Se Liga. Obrigado, amigos. Até semana que vem. Abraço. Valeu. Olha lá.